Era para ser o país mais santo do mundo. Se nós temos um potencial desse, que não é verdade, a gente sabe que não é verdade, porque se declarar não é verdade, não é só declarar, é ser. E o inimigo quer fazer, por onde eu e você entenda, que só precisa falar. Só precisa falar. Só precisa dizer. Não, o falar, o dizer é o primeiro passo. É o primeiro passo daquele que realmente é salvo, porque a sua satisfação, o seu prazer, é onde está falar de quem? De quem lhe salvou, de quem lhe perdoou, de quem deu vida eterna, de Jesus. Como é que se imagina, como é que se pode conceber a pessoa dizer que é um salvo na pessoa de Jesus e não ter prazer de falar dele? Não tem como. Não tem como. A banda Manancial, ela canta um louvor, eu já contei aqui para vocês algumas vezes, que o cantor diz: se for para falar de Jesus, pode me chamar que eu estou lá. Agora, se for para falar do irmão, não me chame, porque eu não vou. Agora, se é para falar de Jesus, pode me chamar que eu estou lá. Nosso prazer, nossa alegria é Jesus. Nosso prazer, nossa alegria é ligar o nosso som e botar música que louve, que glorifique, que exalte Jesus. Nosso prazer, nossa alegria é andar, é viver com pessoas que glorificam, exaltam ao nosso Senhor Jesus. O nosso prazer está falando dele, é falar do que ele fez por nós. Me recordo daquele jovem que Jesus libertou ele e queria seguir Jesus. Jesus disse: não, volta, vai para os teus e conta a eles o que Deus fez por você. Precisamos testificar do que Deus fez em nossas vidas. Agora, se não tem diferença, o que é que eu vou testificar? Se não tem diferença, o que é que eu vou falar? Para ser desse jeito? Para ser desse jeito? Aquele, porém, que odeia seu irmão está em trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se a igreja entendesse, se a igreja aprendesse, se a igreja colocasse em prática o que Paulo escreve: nossa luta não é contra o sangue e a carne. Mas eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu não suporto ele, eu não suporto ela. Para um pouquinho e pensa: tua luta, tua guerra, tua batalha não é contra ele, não é contra ela, é contra as forças do mal. Não é contra o sangue, contra a carne. A gente precisa amar, cuidar, tratar, zelar, fazer o possível para ganhá-los para Jesus. Não adianta a gente querer cobrar dos outros o que eles não podem dar. Só podem ser transformados quem tem de fato um encontro com Jesus. Então, o que é que a gente pode fazer por aqueles que estão nas trevas? Apresentar Jesus, aquele que pode transformar, aquele que pode salvar, aquele que pode libertar, aquele que é Senhor nos céus e na terra. Só Ele. Não é a gente ficar de mal, não é a gente ficar intrigado, não, de maneira nenhuma. Essa semana eu assisti um testemunho fantástico de uma missionária. Uma missionária que desde cedo ela entregou sua vida a Jesus e foi ser missionária pelo mundo. E ela conta que teve a oportunidade de conversar com um cidadão que foi preso durante 20 e tantos anos. E durante 20 e tantos anos, muito tempo ele ficou de joelho, sem poder sentar, sem poder levantar. Sofrendo, apanhando. E cada vez que ele tinha a oportunidade de negar sua fé, ele não negava, quebrava os seus dentes e não permitia nem que ele colocasse os dentes para fora. E um determinado dia, uma determinada hora, os soldados olhavam para eles e diziam: não olhe para mim desse jeito, não olhe para mim desse jeito, porque eu não aguento. Porque ele olhava com o amor de Jesus, ele olhava com o olhar de Jesus, porque ele sabia que ali estava não aquele homem usando, destruindo, querendo acabar a sua fé. Mas a gente vive no contexto que a pessoa não pode nem olhar para a gente de cara feia, que a gente já não quer conversa, já não quer acordo, já não quer nada. Cadê o amor? Jesus, ele foi atrás de uma prostituta, uma mulher que já tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela. E Jesus fez questão de parar no ponto onde ele sabia que ela ia aparecer. E Jesus foi.
E aquela mulher, conhecida como a mulher samaritana, se tornou a primeira missionária na cidade de Samaria. Jesus nos surpreende. Jesus nos surpreende. Talvez você nunca percebeu o que eu vou dizer agora. Talvez você nunca atentou para o que eu vou dizer agora. Na genealogia de Jesus não entra mulheres, só entra homens. Observa com carinho. Mas quando você observar com carinho, você vai encontrar 4 mulheres. O nome de 4 mulheres. Você vai encontrar o nome de 4 mulheres. Uma delas, Raabe, prostituta. Outra dela, Tamar, se prostituiu com o seu próprio sogro. Outra dela, Noemi, que não era judaica. Mas Deus fez questão do nome delas estarem lá em Mateus. Está lá a relação com o nome delas. Deus mostrando aos homens, mostrando a nós, mostrando a todo mundo que Ele não faz acepção de pessoas. E se Ele não faz, a gente também não pode fazer. Não é porque meu vizinho, não é porque meu irmão, não é porque meu pai, não é porque minha mãe, não é porque meu filho vive na droga, vive no pecado, vive na desgraça, que a gente vai abandonar. Não, é ele, é ela que a gente tem que amar mais ainda do que os outros. Façamos uma reflexão e cobre a você mesmo. Tenho levado, cadê para a igreja, meus amigos? Preparo uma mensagem evangelística nos domingos à noite. Cadê os visitantes? Cadê os visitantes? Era para a gente ficar em pé e a igreja ficar cheia de visitantes. E não é fácil trazer, não é simples trazer. É preciso haver dedicação, é preciso haver amor, é preciso haver carinho, é preciso haver muito esforço. Cadê as visitas? Quantas visitas nós temos feito na casa de pessoas que não são crentes? Devemos visitar os crentes? Sim, claro. Mas não podemos esquecer daqueles que estão precisando, se afogando, morrendo. Como é que eu me declaro que amo a Deus? Me declaro, eu amo ao Senhor. E o que temos feito? Pelo homem que foi criado à semelhança do Senhor. Aquele que odeia seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E João continua: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Olha que coisa linda. Como é bom a gente saber que nossos pecados foram perdoados. Como é maravilhoso a gente saber que nosso nome está escrito no livro da vida. Como é gostoso a gente saber que somos salvos na pessoa de Jesus. Como é gostoso a gente saber que se fechar os olhos hoje, estaremos nos braços do Senhor. Como é bom a gente saber disso. Mas o mundo, quem vai dizer a eles? Quem vai pregar para eles? As portas cada vez mais estão se fechando. As dificuldades cada vez mais vão aumentarem. Vai se cumprir o que Jesus predisse, que não vai ser tão fácil, tão simples assumir um compromisso com Ele. Um certo pastor, ele disse ultimamente que Deus vai permitir certas coisas na nossa nação para que os verdadeiros apareçam. Os verdadeiros apareçam. Porque há muitos que estão no mundo pensando que são, falando que são, mas na hora que a coisa apertar, na hora que a coisa complicar, na hora que a coisa chegar no ponto das pessoas ter que assumir um compromisso que custe até a própria sua vida, aí a coisa pega. Aí a coisa pega. Estamos aqui nessa noite, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Se a gente quiser, passa a noite aqui. É só diminuir o som ou desligar o som. A gente faz um culto aqui, não tem problema nenhum. Mas tem lugares, e não poucos, que não se pode se reunir como nós estamos aqui reunidos nessa noite. Que ficam escondidos debaixo de caverna, debaixo de lugares que ninguém pode saber que ali tem um grupo de crentes que se souber vão morrer, vão ser presos, vão ser torturados.
E a gente se preocupado com o quê? Com T, com C. O padrão de Deus é não pecar. Não pequeis. Esse é o padrão do Senhor. E para isso, você, precisamos vigiar. O tentador está aí, tentando todo mundo. Jesus disse, através de Pedro, vigiai. Jesus disse diversas vezes, vigiai. Ficou registrado diversas vezes, vigiai.